Olá, bem-vindo a mais um encontro aqui no nosso canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, para prosseguirmos o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, hoje falando sobre relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos e se existem ou não as tão faladas metades eternas. Então esse tema de hoje vai abordar a questão dos sentimentos dos espíritos, né? Eles nos acompanham, já sabemos disso, né? Mas será que nós temos alguma forma diferente de lidar com eles porque estamos distantes da matéria, porque estamos afastados, fora dela? Isso são as questões que nós vamos tratar, né, neste tema. Então, com relação à questão do amor, e aqui nós incluímos, né, na palavra amor todas as relações em que existem afinidade entre os espíritos, então vamos abordar aí, está incluído o amor entre amigos, o amor entre familiares, o amor entre pessoas, né, aquele chamado amor afetivo sexual, né, que une duas pessoas. Então, do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, há os sentimentos de afinidade, os sentimentos de amor que nós temos por outras pessoas e que outras pessoas têm por nós, obviamente permanecerão e inclusive se fortalecerão nessa vida além da matéria, né? Justamente porque não estarão sujeitos a essas vicissitudes das paixões, né? Vicissitudes, essas transformações que muitas vezes são operadas pela paixão nos relacionamentos, né? Sabemos que a paixão pode oscilar, mas o amor é algo mais perene. Então, exatamente essa perenidade, essa estabilidade do sentimento é que irá torná-lo ainda mais forte no mundo espiritual. E o ódio, né? Isso só vai acontecer, esse sentimento, entre espíritos impuros, né? É o mesmo que aqui na matéria. Somente aquelas pessoas ainda muito dadas, né, a questões de sentimentos tão densos e a lidar tão mal com as questões da raiva, se entregam ao ódio, né? Porque sabemos que o ódio ele faz mais mal a quem sente do que a quem ele é dedicado. Já desde a época de Shakespeare se fala, né? Inclusive foi o próprio que escreveu, que quem odeia é aquele que toma o veneno desejando que o outro morra. Então o ódio nos faz extremo mal, né? Ele consome primeiro as nossas forças, né? Ele é esse veneno que corrói o íntimo, né? A vida interior de quem o alimenta. Então, quanto mais cedo a gente se liberta deste tipo de sentimento, tanto melhor. Né? Então, ele só existe entre espíritos impuros, né? E são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Obviamente, sempre falo, já repetimos isso, né? Quando nós vemos essa questão de que os espíritos insuflam inimizades e dissensões, que eles insuflam ódio, que eles insuflam inveja, é justamente porque sabemos que pessoas, né, seres encarnados ou desencarnados, seres humanos, que se entregam a esse tipo de sentimento de ódio, de inveja, de ganância, eles têm prazer em que outros se agrupem também, né? Como vício moral, ele também é semelhante ao vício físico, quer dizer, se eu gosto de bebida, eu vou querer que alguém beba comigo. Então, estes sentimentos também, né, eles querem que outras pessoas se irmanem. E sempre é bom lembrar, né, que nós só nos irmanamos aos espíritos quando temos em nós os mesmos sentimentos. Então, não é porque existam espíritos impuros que desejam disseminar ódio e inimizade que eu posso dizer que todas as minhas atitudes de ódio ou de inimizade não são minhas, são atribuíveis a outros seres. Não, elas são minhas e
né, estes espíritos, eles simplesmente se unem àqueles que são semelhantes, como em todas as outras situações, né? Então, se nós também temos bons sentimentos, serão espíritos bons que irão se unir a nós. E as mágoas? Aquelas picuinhas do dia a dia, né? Aquelas mágoas que são pequenas, vamos dizer assim, aquelas irritações, aquelas feridinhas do dia a dia, que muitas vezes somadas elas podem se tornar uma grande ferida, mas vamos pensar naquelas menores, que de repente eu me incomodei com um vizinho, eu me incomodei com um colega de trabalho, ou até mesmo com um familiar, mas é uma coisa menor, é algo que nunca não deixou marcas maiores em ninguém, né? Mas às vezes as pessoas até por orgulho se mantêm presas àquilo. Então, como fica isso depois, né, no mundo espiritual? Então, essas mágoas pueris, elas não vão prosperar. O espírito vai compreender, né, que aquilo foi algo muito estúpido, né, e que não havia nenhuma razão de ser para se manter aquele sentimento, né, e que se votavam, e que por ser pueril o motivo que o inspirava, né, era algo que de fato não tinha importância alguma. Foi um erro, foi aquilo que a gente costuma dizer que se fez uma tempestade num copo de água. Então, apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto não se purificam. Se foi unicamente um interesse material que os inimizou, disso não pensarão mais. Por pouco desmaterializados que estejam, não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer, né? Então, de fato, não vai ter nada que impeça uma convivência, uma vez que vai se entender que aquele motivo foi algo completamente despropositado, né? Foi um exagero dos nossos orgulhos. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia. Vejam que agora a questão é diferente. Não é mais uma questão pueril. É a lembrança de algo ruim que duas pessoas praticaram, que um praticou contra o outro. Tá? E aí sim, né, essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Exatamente o mesmo princípio que acontece, né, entre nós enquanto encarnados, né, salvo raríssimas exceções, quando alguém nos faz algo ruim, a gente vai permanecer naquela situação constantemente, né? A tendência é sempre nos libertar de alguém que nos faz mal. Isso é uma necessidade, inclusive, e que vai, né, essa lembrança vai fazer com que eles também no mundo espiritual se afastem. Que sentimentos anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? E aí, né, como é que fica? Se fomos nós que erramos em relação ao próximo, como ele irá encarar isso? E isso vai depender do nível de evolução. Da mesma maneira que aqui também no mundo material, né, o nível de evolução vai dizer as reações de cada um de nós. Então, se esses espíritos são bons, né, eles irão nos perdoar, segundo a gente tenha ou não se arrependido. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam, até não raro em outra existência. E aí a gente vai ter aqui aquilo que nós chamamos de obsessão, que vai ser tema do nosso estudo mais no futuro. Mas já fica aqui claro, né, que o obsessor ele tem vínculos, esse espírito que busca, né, que persegue, que busca uma vingança, ele tem uma história com uma pessoa, ele não é alguém que surge do nada, né, ele tem justamente este sentimento, né, de que foi vítima no passado, ele tem pode não ter sido, mas ele tem essa percepção de ter sido vítima e ele busca um ressarcimento, ele busca uma vingança, né? Esse é o ressarcimento que ele procura. E justamente porque ele ainda é inferior o bastante para crer, né, nessa questão da vingança.
E aí diz assim, né? Deus pode permitir que assim seja por castigo. Não sei se exatamente essa é a melhor tradução para o que está no francês, mas a expressão castigo aqui, né, ela não deve ser entendida como um sentido de punição. Porque o que acontece? Todo o processo obsessivo, ele vai ser sim, né, permitido, mas justamente porque ele será permitido? Ele será permitido para que haja um burilamento entre essas duas pessoas. O processo de obsessão nada mais é do que uma relação humana que está totalmente contaminada por raiva, por desejo de vingança, muitas vezes por outros sentimentos de vitimismo e etc., mas que, né, precisa ser recomposta. Nós podemos recompor qualquer situação desde uma vez que tenhamos consciência de que temos aqueles sentimentos no nosso íntimo e nos dediquemos a trabalhá-los, a transformá-los, e assim nos transformando e transformando as atitudes que daí irão derivar no futuro. Se isso não acontece, se essa consciência ainda não desperta, a forma dela despertar que a natureza possui é justamente essa forma de encontro. E por isso é permitido que aconteça esse encontro, tá, entre uma pessoa, um espírito que busca uma vingança e uma outra pessoa que muitas vezes já está numa outra encarnação, inclusive, para que aquilo venha à tona, venha à consciência, ainda que este encarnado não se recorde do que foi que deu origem a isso, ele vai ter os seus sentimentos sendo trabalhados nesse processo. Ele terá que aprender muita coisa, ele terá que buscar. Essa não é senão uma das muitas causas que levam as pessoas a buscarem caminhos de espiritualidade, né, para se libertarem de problemas desse teor, e nessa busca encontram o crescimento. Né? Então a natureza funciona dessa forma, colocando juntas duas pessoas que por si só não têm consciência nenhuma nem a outra de poderem se libertar disso e de trabalharem individualmente por se libertar disso, então se aproximam, se mantêm unidas por esse ódio, e aí justamente nesse burilamento, como a gente chama, né, nessa réfrega, eles vão se transformar e vão se transformar para melhor. São suscetíveis de alterações as afeições individuais dos espíritos? Quer dizer, é possível eu amar e deixar de amar? E a resposta é que não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob a qual se escondem os hipócritas. Os espíritos, eles não poupam, né? Quando eles nos dão nos dedos, eles dão para doer. Então, aqui uma grande crítica, né? A maneira como muitas vezes nós conduzimos as nossas relações emocionais, as nossas vidas afetivas com os outros, né? Utilizando de máscaras, muitas vezes por interesse, né? Então eu vou ser simpática com alguém com quem eu não gosto, ou eu vou puxar, né? Daí o termo comum, né? Eu vou puxar o saco de alguém que eu abomino, porque esse alguém poderá me dar uma melhor condição no trabalho, ou porque tem uma condição social, uma autoridade. E isso é muito triste, né? Porque eu posso tranquilamente ser bem educada com essas pessoas sem ser hipócrita, né? E não ter essa máscara que muitas vezes depois vai ser problema, né? Então, os espíritos não usam essa máscara, né? Então, eles são realmente eles não se alteram esses afetos, né? Por quê? Porque eles são verdadeiros. Só se alteram os afetos que não são verdadeiros, né? Quando a gente se engana e quando alguém usa uma máscara de algum tipo na relação. Então não, né? Por eles não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob a qual se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une.
né? E principalmente porque são verdadeiros, né? Já não estão presos a essas máscaras que muitas vezes nós vemos na nossa sociedade, né? Muitas vezes as pessoas também se escondem atrás do dinheiro, creem que o dinheiro mantém qualquer forma de relacionamento, e isso é uma das muitas máscaras, né, que a gente pode encontrar. A máscara também das pessoas que tentam usar de jogos emocionais, né, para fazer guerrinhas para prender alguém em chantagem emocional. Isso também são máscaras, né? Então tudo isso no mundo espiritual fica descartado, porque já vimos, né, no vídeo que fala sobre a questão da comunicação no mundo espiritual, que não há como nós escondermos o que somos. Então somos transparentes. Então quanto mais cedo a gente aprender a ser transparente, tanto melhor será a nossa vida e tanto mais felizes também seremos, né? Porque teremos essa forma de estabilidade nas nossas afeições que nos garante esse sentimento, né, de felicidade e de confiança no amor que as pessoas nos devotarem. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Sem dúvida, desde que originada da verdadeira simpatia. Então, se for esse sentimento que nós estávamos falando na tela anterior, obviamente que ela irá perdurar, né? Ela será permanente. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então aqui a gente tem uma distinção, né, entre os efeitos que no mundo espiritual advirão das situações em que existe uma atração física e daquelas situações em que existe um amor verdadeiro. Então todas aquelas relações que são conduzidas por atração física, elas irão ficar por aqui, né? Isso não irá muito além. Aliás, todos nós sabemos o quão fugaz é esse tipo de afeição, né? No entanto, se houver um sentimento de afinidade verdadeira, de simpatia verdadeira, esse sentimento de simpatia ele prosseguirá no mundo espiritual e ele será, né, estará entre aquelas formas como a gente começou esse vídeo falando, as questões do amor entre os seres, né? As almas que devam unir-se estão desde sua origem predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade a que fatalmente um dia se reunirá. Lamentavelmente, aos românticos de plantão, a resposta é não. Tá? Essa pergunta ela tem a ver com aquela questão que vem lá da mitologia grega, vem de uma antiguidade muito distante, né, do mito que falava da unidade da alma, e muitas pessoas, né, numa visão muito rasteira desse mito, passaram a ver aí uma questão de relacionamento entre pessoas, e não é, né? O mito tem a ver com a nossa unidade, né? Com o feminino e o masculino, né? Aqueles dois grandes polos que compõem a alma, né? Que são unidos. Então, esse mito, resumidamente, falava que nas origens, né, os seres haviam sido criados assim, unos, né, com o masculino e o feminino em perfeita harmonia. E com isso eles eram extremamente poderosos. E aí, né, o Deus Supremo ficou extremamente perturbado com o poder daquelas criaturas e resolveu, com um raio, separá-los. E aí, então, os partiu ao meio e
libertou-os no mundo. Tá? Então eles ficaram, essa incompletude os tornou frágeis. E desde então buscam unir-se à sua outra metade. E aí os românticos, né, viram nisso a ideia da busca de um companheiro ou uma companheira, de um parceiro para a vida, que fosse a sua outra metade eterna. Isso é uma visão muito rasteira, como eu falei antes, né? Porque esse mito ele fala da nossa busca interior de desenvolvimento dessas duas forças, desses dois polos, né, nossos, em um único ser. Então, é a nossa busca pessoal. Não existe um outro ser que nós precisemos procurar para nos completar. Né? Isso não há. Isto é uma busca pessoal. Então, a resposta dos espíritos, né, a esse questionamento é que não, né? Não há uma união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nasce todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Então os espíritos dizem que não para essa visão, né, de existência de uma metade eterna, que o que existe e o que une os espíritos é a afinidade, e que não é necessariamente para unir apenas dois, mas para unir todos aqueles que têm um pensamento e sentimentos semelhantes, ou seja, todos aqueles que estão no mesmo grau de evolução têm essa afinidade. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Então, existe um casamento espiritual. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Então também não tem isso, né? Não temos um cônjuge ou uma cônjuge no mundo espiritual. Bem? Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? Vejam que Kardec volta na questão do mito, e a resposta dos espíritos segue também na mesma linha de negativa, dizendo que a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, lembrando daquelas características do espírito, que também já foram vistas em vídeos anteriores, que nós somos seres individuais, completos, em nós mesmos, não necessitamos de uma outra metade que nos complete. Nós estamos sim em construção, mas esta construção é nossa, é individual. Então os espíritos voltam a reafirmar que o que une os espíritos é a simpatia existente num mesmo nível de evolução. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? E a resposta dos espíritos vai dizer na igualdade dos graus de elevação, que vai dizer que sim, é tudo isso, é a unidade de pensamentos, de conhecimentos, de sentimentos, a semelhança das virtudes, das vontades, enfim, de toda uma vida interior, que é a vida do espírito e que é o que compõe a nossa evolução. E aqui um outro tema, que nós já vimos tratando neste vídeo, que vai tornar ainda mais claro, que é a questão da lei de simpatia e a sua função, a dinâmica das relações
Em todas as nossas relações pessoais, a lei de simpatia é a lei que rege, né? A simpatia, a afinidade. Então, pode tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não o são? E a resposta: todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá aperfeiçoando-se, em que se acha outro espírito, e ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Então vejam, né? Essa lei de simpatia, ela é uma lei dinâmica. Ela vai existir, né? A lei de simpatia e afinidade, ela vai existir enquanto nós caminhamos na mesma direção, na mesma velocidade, com os mesmos propósitos. Ela vai parar, né, no momento em que um se torna mais lento e o outro segue avançando. Vai abrir aí, nós já falamos isso também aqui no canal, né? Isso vai abrir um vão nesse relacionamento, vai haver diferenças entre essas pessoas. Isso é natural, para que a lei de afinidade e sintonia, simpatia, né, exista de uma maneira perene entre as pessoas, elas precisam estar andando no mesmo passo nessa jornada evolutiva, elas precisam estar caminhando nas mesmas buscas, né? Ainda que alguém, por exemplo, goste mais da busca do conhecimento para os lados, digamos, da psicologia, da filosofia, e um outro goste mais da ciência, ainda assim existe entre essas pessoas algo que as une, que é a busca do conhecimento, né? E elas se completam, então caminham juntas. No momento em que uma, né, fica desta maneira, né, só com o controle na mão, e a outra buscando crescer, a outra buscando trabalhar, essa simpatia já deixa de existir e abre-se aí um vão, né, entre essas pessoas. E isso, né, pode se refletir em outras buscas, né, em outras situações. Enfim, o que eu quero deixar claro para vocês: toda vez, né, que um de nós avança em direção ao crescimento e o outro para, né, essa lei de simpatia vai determinar esse vão, né, já vai deixar de existir aqui essa união. Tá? Essa união talvez não seja a melhor expressão, vai deixar de haver esta sintonia e há uma abertura nesse relacionamento para que ele ande sempre par e passo, né? Juntinho. É preciso que haja essa grande afinidade que mantenha ambos, né? E isso vale para um casamento, isso vale para uma família, isso vale para uma amizade, isso vale para um relacionamento entre pares num trabalho voluntário, entre uma empresa, em qualquer lugar em que exista mais, né, em que existam duas pessoas ou mais reunidas. Isto vai ser necessário. Se elas estiverem juntas no mesmo propósito, buscando o crescimento naquele propósito, elas seguem unidas. No momento em que há uma dissensão, a simpatia já não tem mais essa função. Por isso, isso é dinâmico, né? Nós só vamos ter esta estabilidade quando temos o mesmo nível de evolução, tá? Como a gente falou lá no início, né? Quando não houver mais nenhuma vicissitude nesse caminho e essa for a nossa condição final. Então, né? Podem deixar de ser simpático um ao outro dois espíritos que já o sejam? Certamente, tá? Se um deles for preguiçoso. Então é só a gente pensar nas nossas próprias vidas e ver, né, de quantas pessoas nós já tivemos uma proximidade média ou até grande e que simplesmente pela vida foi se esvaindo sem maiores traumas, sem maiores, simplesmente houve um afastamento. Esse simples afastamento é
a lei de afinidade de simpatia funcionando, mostrando que nós seguimos por caminhos diversos, né? E aquela simpatia que havia, por exemplo, lá na adolescência, na idade adulta já não mais existe, porque seguimos outros caminhos, um ficou, outros foram adiante. Tá bem, pessoal? Então, vamos prestar atenção nisso, né? E quando nós pensarmos, principalmente naqueles relacionamentos mais próximos, né? Buscar manter esse passo semelhante, né? Que vai nos manter unidos àqueles que nós amamos, né? Buscar incentivá-los também ao crescimento, assim como eles também nos incentivarão. Então, gente, por hoje ficamos por aqui, né? Novamente lembrando, né, que assinem aí o canal, quem desejar, quem, né, quiser seguir recebendo as notificações, e não deixem de ler sobre isso, né? Não deixem de estudar. Nossa referência aqui hoje foi, né, o Livro dos Espíritos. Então, deem uma lida, deem uma aprofundada, pensem mais sobre isso, né? Busquem mais leituras também, outras fontes, e aguardo vocês para o nosso próximo encontro, em que a gente vai estar falando sobre recordação da existência corpórea. Até breve!